Olá a todos, muito bem-vindos, queridos irmãos da doutrina, estudantes. O meu nome é Madalena, estou aqui com o grupo do Centro de Estudos da Doutrina Espírita Casimiro Cunha e hoje vamos dar seguimento ao nosso estudo do livro Nosso Lar. Na semana passada nós acompanhámos André Luiz, aliás, na saída do hospital e foi acolhido pelo seu amigo Lísias na sua habitação e onde conheceu a mãe de Lísias, Senhora Laura, e mais duas irmãs, Judite e Holanda, e onde ele pôde conhecer mais de como é viver na colónia Nosso Lar. Hoje continuamos a aprendizagem junto a André Luiz e vamos falar sobre um tema muito, muito interessante para nós, que é o amor, o alimento das almas. Então, antes de iniciarmos a leitura do capítulo, vamos fazer a nossa oração inicial, conectando com os nossos mentores espirituais. E então vou pedir que possam achar uma posição confortável e serenando os pensamentos, suavemente, respirando fundo. E ao sentir o ar circular, seguimos em direção ao alto com os nossos pensamentos de agradecimento ao Criador, fonte suprema de amor, e ao Cristo amigo que nos consola a todos os instantes, agradecendo por esta oportunidade, por mais um momento de união e aprendizado nas diversas esferas da vida. Sigamos, meus irmãos, com coragem e amor. Nos caminhos que o próprio Mestre, com seu exemplo, nos apresentou. Veio ele apontar-nos o caminho, dar-nos a conhecer a vida e a verdade, na sua exemplificação suprema de como é amar. Amai-vos uns aos outros, diz-nos ele até hoje. Não atrasemos nem mais um dia, nem mais uma hora, nem mais um instante sequer essa obra magnífica que é amar. Queridos amigos, aqui presentes pedimos aos nossos mentores espirituais, aos mentores deste estudo, aos mentores da casa que nos uniu, que possam nos inspirar, nos guiar o entendimento, nos alargar os horizontes da mente e do sentimento para que possamos compreender a verdadeira mensagem trazida no capítulo desta lição, deste livro.
Que a paz dos Mestres Jesus permanece conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Então, do livro Nosso Lar, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de André Luís, temos hoje, não passou. Temos hoje do capítulo número 18, Amor, alimento das almas. Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça: afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energia. É necessário renovar provisões de forças. Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da união divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido, e na união divina, os fenómenos de alimentação atingem o inimaginável. Seu olhar indagador ia de Lísias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos, explicando: nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma, em si, apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevamos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cimo do universo? Tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Percebendo uma satisfação íntima, Lísias interveio, acentuando: tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quando mais evoluído o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme, no subsolo do planeta, nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança, sugando o seio materno. O homem colhe o fruto vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar, que lhe é próprio, e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos. Acrescentou a senhora Laura, porque, no fundo, o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele,
e sem ele não teríamos existência. É extraordinário, aduzi comovido. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias, atenciosa. Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos da caridade, nos quais todos aprendemos, mais dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos, igualmente, a nos alimentarmos uns aos outros, no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá, mais tarde, que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimónios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. Recordei instintivamente as teorias do sexo, largamente divulgadas no mundo, e adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Laura sentenciou. E ninguém diga que o fenómeno é simplesmente sexual. O sexo é a manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física reduzida, entre eles, a realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. Valendo-se da pausa, Judite acrescentou: aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba disso. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos. Unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio à jornada. É preciso muita identificação com a fé sobre-humana para viver o homem ou a mulher solitários no mundo. Como vê, meu amigo, objetou Lísias, contente, ainda aqui é possível relembrar o Evangelho do Cristo. Nem só de pão vive o homem. Antes, porém, de se alimentar novas considerações, tiniu a campainha fortemente. Levantou-se o enfermeiro para atender. 2 rapazes de fino trato entraram na sala. Aqui tem, disse Lísias, dirigindo-se a mim gentilmente. Nossos irmãos Polidoro e Estácio, companheiros de serviços do Ministério do Esclarecimento. Saudações, abraços, alegria. Decorridos momentos, a senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje. Utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por vossa causa. Por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Notando a preocupação de Lísias, advertiu a palavra materna. Vai, meu filho, não faças Lachínia esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia, até que possa acompanhar nesses entretenimentos. Não se incomode por mim, exclamei instintivamente. A senhora Laura, porém, esboçou amável sorriso e respondeu: não poderei compartilhar das alegrias do campo ainda hoje. Temos em casa minha neta convalescente, que voltou da terra há poucos dias. Saíram todos, em meio do jubilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente. Vão em busca do alimento a que nos referíamos.
Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é pão divino das almas e pábulo sublime dos corações. Obrigada, Felipe, pela leitura. Muito boa noite a todos vocês. Que a paz de Cristo se faça presente. Que alegria podermos ler o capítulo 18, porque é um capítulo em que nos é, pela primeira vez, se não me falha a memória, apresentada a mãe de Lísias, não é? Nós não conhecíamos a mãe de Lísias, e então, pela primeira vez nós nós estamos conhecendo um pouquinho mais sobre a intimidade de Lísias, né? A casa dele, a dona Laura, com as suas irmãs que vivem com Lísias. Nós vimos no capítulo anterior André explorando um pouco da casa, vendo que existe a casa de banho. Nós falamos sobre esse assunto e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o que a dona Laura partilhou com o André, que é sobre esse alimento das almas, não é? Que não só de pão vive o homem. Então, nós estamos sendo convidados a compreender a real nutrição espiritual que é necessária para o nosso espírito, que é o amor. A senhora Laura, ela explica lindamente que o alimento físico é meramente uma necessidade material transitória, mas o amor, ele é o verdadeiro nutriente da alma. Nós vamos passar vamos passar rapidinho pelo livro dos Espíritos, e eu vou pedir eu vou pedir a Mônica, por favor, para ler a questão 886 do livro dos Espíritos, para ver o que o Espírito da Verdade pode nos dizer sobre o assunto. Qual o verdadeiro sentimento da palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros, como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção. Mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Obrigada, Mônica. Então, nós vimos aqui que o amor e a caridade são um complemento da lei da justiça. E para vocês entenderem um pouquinho mais, para quem não conhece, tem que ir lá no Livro dos Espíritos, na lei de justiça, para entender, tá? Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível. Vocês já perceberam como é fácil amar os que são próximos a nós? Como é fácil amar o pai, a mãe, o irmão, o primo, um amigo. Como é fácil nós amarmos aqueles que nós crescemos e vivemos diariamente. Agora, segundo a lei, nós temos que amar a toda a humanidade. Nós temos a amar aqueles que nós desgostamos.
aqueles que nós discordamos. Nós temos que amar a qualquer ser humano, ou qualquer ser criado por Deus. Eu vou dizer assim, que eu vou estender um pouquinho além aos animais, à natureza. E quando o Espírito da Verdade diz que o amor não se restringe à esmola, é porque nós achamos que nós, pela caridade, olha, eu ofertei uma esmola a um morador de rua, fiz a minha parte, amém. Aí tem muitas pessoas que acham que esse é o necessário, esse é o suficiente, mas não é restringente a isso, e nem só a um bom dia, boa tarde. O verdadeiro amor, o que será que é esse verdadeiro amor? Qual será o segredo de nós podermos amarmos uns aos outros, segundo a lei que nos foi passada? Seguindo adiante, nós vamos cair numa leitura, e essa é só uma principal, do Evangelho segundo o Espiritismo. Natália, você pode ler para mim, por favor? Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder? Mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando as adotarem para regra de conduta e para base de suas instituições. Os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Esse trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, capítulo 11, verso 14, Allan Kardec. É 4. Capítulo 11, 4. É 4, isso, 11, 4, desculpa. Então, esse é um comentário feito por Kardec, que é fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. Tão simples e tão difícil. E é tão difícil que nós continuamos aqui, encarnando e reencarnando, vida após vida, porque nós ainda não conseguimos compreender essa simples lei, que é de amar aos outros como nós queríamos que os outros nos amassem. Simples. É entender isso, e você não precisa reencarnar mais, você está lá na 7ª dimensão. Mas se nós olharmos para a realidade do mundo hoje, os conflitos que nós encontramos na nossa sociedade, as guerras, as desigualdades, nós podemos com certeza ver que não é tão simples assim, não é? Eu queria continuar, mas o capítulo, vou ler para vocês. Dá-me um minuto, que eu não ia ler, mas eu vou ler agora. Capítulo 11 do Livro dos Espíritos. O capítulo 11 do Livro dos Espíritos, não, desculpa, do Evangelho, o título é Amar o Próximo como a Si Mesmo. E vai por partes, por subtítulos. E é muito, muito importante que nós possamos ler do início ao fim. Muito bem. No 10.
Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai muito, para que possais ser amados. Esse pensamento é tão justo que encontrareis nele tudo o que consola e acalma os sofrimentos de cada dia. Ou antes, praticando essas sábias palavras, vos elevareis de tal maneira acima da matéria que sereis espiritualizados antes do vosso desprendimento terrestre. Os estudos espíritas desenvolveram em nós a compreensão do futuro e assim tendes uma certeza, a de avançar em direção a Deus, com todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma. Assim sendo, deveis vos elevar bem alto para que possais julgar sem as influências da matéria, não condenando o vosso próximo antes de haver dirigido o vosso pensamento a Deus. E o capítulo continua, o tomo continua. Nós vamos fazer uma reflexão em grupo agora, em que eu vou pedir a vocês que... Eu vou dividir vocês em grupo e vou pedir a vocês que possam trazer para o restante do grupo, cite os atuais motivos que dificultam ao homem a habilidade de amar seus semelhantes. O que será que nos prende, que pesa no nosso espírito, encarnação após encarnação? O que será que torna tão difícil e para alguns impossível amar? Eu não estou falando amar a si mesmo, eu não estou falando amar a mãe, o pai, eu estou falando amar a qualquer um, qualquer semelhante, da forma que nós nos amamos. Por que será que é tão difícil? Então, eu vou pôr vocês em diferentes grupos e eu vou pedir que cada um de vocês possa trazer um pedacinho, um pouquinho de esclarecimento para nós, tá bem? Muito bem. Então, retornamos com os grupos. Vamos pedir ao grupo da Mônica, que é o Caribachute, por favor, nos trazer quais serão os atuais motivos que dificultam ao homem a habilidade de amar seus semelhantes. Nós falamos sobre o egoísmo. Ainda somos muito egoístas, que só pensamos muito em nós e esquecemos do outro, nos pormos um bocadinho no lugar do outro. Falamos também no julgamento. A tendência é sempre julgar o nosso próximo, às vezes pelo aspecto ou pela maneira dessa pessoa ser ou se apresentar perante nós. E também lemos uma passagem de um livro que o Filipe leu antes de começar o estudo. Não sei se ele quer ler essa passagem. Filipe. Posso ler. Que é muito interessante. Se realmente desejas, bem, já agora, ele é do Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e é a lição número 76, na propaganda eficaz. E este trechozinho é mesmo o fim da lição, que diz: se realmente desejas estender as claridades da tua fé, lembra-te que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Basicamente era isto, que é o orgulho, o julgamento, está sempre que nós ainda nos deixamos muito sobrepor o eu em relação àquilo que é a compreensão da universalidade do Pai. Uma das maiores dificuldades é pôr-se no lugar do outro. A compreensão e o não julgar
ser indulgente para com as faltas dos outros, porque nelas vemos um bocado as nossas, e esse treino é que precisamos de ver para não julgar e não criar aquele pensamento logo de que nós achamos que é uma defesa, mas no fundo estamos a atacar. E pronto, aí temos que ter mais cuidado naquilo que nós pensamos e em relação às atitudes dos outros, por causa dos melindres, o preconceito, e foi basicamente isso que nós falamos. Obrigada a todos. Do segundo grupo, o senhor Robson. Queridos irmãos, a realidade que nos coloca hoje, o raciocínio que a doutrina espírita nos pede em relação ao ensinamento que o Espírito da Verdade nos deixou no Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. E ele nos deixou como ensinamento, porque Jesus nos deixou como um mandamento maior. Ele completou um mandamento que já havia: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele praticamente não nos ordena, mas ele coloca a questão de uma forma tão sublime, porque foi chegada a hora de ser nos apresentado o módulo amar. E o seu evangelho é todo amor. E o que nos impede de acionar a habilidade de colocar o amor em movimento? Todos nós sabemos que o maior amor em movimento é a caridade. E o amor à caridade andam de mãos dadas, irmanadas na sublime vontade do nosso Pai Criador. O nosso egoísmo, o nosso orgulho e tudo o que deriva desses dois sentimentos nos faz atrasar a marcha da nossa evolução. Ou seja, dentro do nosso egoísmo, nós só amamos aqueles a quem devemos achar que amamos. Nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, e a maior parte das vezes são inimigos figadais que convivem conosco sem que nós saibamos que aquela mãe, que aquele irmão, que aquele pai, que aquele próximo, que é o que está mais próximo de nós, que é a família, era, em antigas eras, adversário implacável. Mas hoje, nós abrimos os olhos todas as manhãs e recebemos os raios de luz de amor do nosso Pai Criador, dizendo para nós: o dia nasceu na Terra. E ele nasceu para todos os habitantes da Terra. Então, sem exceção de nenhum, até mesmo os cegos do corpo conseguem sentir. Sem ver a sua luz, conseguem sentir o seu calor. Então, isso é a forma expressiva maior de amar. E ao nos propusermos a olhar o nosso irmão com os olhos do amor, nós vamos parar de ver as deficiências do nosso irmão. Porque quando fazemos isso, enxergamos no nosso irmão as nossas deficiências. Colocar em movimento as forças do amor é colocar primeiro dentro de si a autocorreção, a autorreformulação, e depois colocar em movimento o auxílio. Um olhar auxilia. Nós estudamos nas últimas terças-feiras, a corrente mental destrutiva e a corrente mental construtiva, aonde está o amor e o seu antônimo. Ou seja, nós, para mantermos a frequência do amor, temos que nos desapegar dos sentimentos que nos escravizam, que nos prendem ainda nesse restinho de provas e expiações. Senão, seríamos convidados novamente a nos retirar de um planeta que passa a sua fase evolutiva,
E nós, como os transfugas da lei, como nos diz Eurípides Barçanufo, ainda não acionamos o mecanismo amor. Obrigado. Obrigada, Pai. Olha, para mim foi um grande ensinamento esse estudo de hoje, porque para podermos começar a amar o próximo como devemos, nós temos que primeiramente estudar dentro de nós, consertar nossas falhas, colocar as coisas no lugar. E depois é que nós podemos, então, oferecer ao próximo o amor que tanto é falado na Bíblia, no Evangelho. E não nos esqueçamos que Deus nos amou tanto que nos ofereceu seu único filho. E Jesus, que não precisava vir à Terra, que não precisava passar por um terço do que ele passou, ele continuou durante 33 anos para que ele pudesse nos deixar os ensinamentos que nós precisamos para evoluir. Então, ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Muito bem, continuando então. Estamos quase terminando. Vamos passar para a última leitura dessa noite, que é uma leitura trazida do livro Religião dos Espíritos. Nós vamos ouvir a nossa irmã Ana. Capítulo 1. Se tiveres amor. Se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Encontrarás nos caluniadores almas invigilantes que a peçonha do mal entenebreceu, e relevarás toda a ofensa com que te martirizem as horas. Surpreenderás nos maldizentes criaturas desprevenidas que o veneno da crueldade enlouqueceu, e desculparás toda a injúria com que te deprimam as esperanças. Observarás no onzenário a vítima da ambição desregrada, acariciando a ignomínia da usura em que atormenta a si próprio, e no viciado o irmão que caiu voluntariamente na poça de fel em que arruína a si mesmo. Reconhecerás a ignorância em toda a manifestação contrária à justiça e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância em toda a parte onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou o pântano da preguiça. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante, para vencer o mal a cada hora. E perceberás, então, como Cristo, fustigado na cruz, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça, que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que a glória do amor puro, ainda mesmo nos suplícios da morte, nos erga o espírito imperecível à bênção da vida eterna. Obrigada, Ana. Esse é a leitura do capítulo número 1 do livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título foi Se Tiveres Amor. Meus irmãos, não é fácil, não é? Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui, mas nós não podemos desistir. E precisamos principalmente pensar naquelas pessoas que nós temos mais dificuldade, ou naqueles dias que nós tivermos mais dificuldade, e a única forma de nos refortalecermos para sermos capacitados
de amar ao próximo, é pedindo a Deus para que nos fortaleça, para que nos traga esse sentimento no coração. Felipe, você pode, por favor, fazer um encerramento? Agradeço a todos. Antes de você começar, Felipe, alguém ficou com dúvida? Tem alguém com alguma dúvida? Alguém gostaria de adicionar alguma coisa? Não. Eu gostava só de frisar mais uma vez a frase do Evangelho que diz: amai muito para que possais ser amados. Portanto, nós temos que amar muito para podermos ter essa beleza de ser amados e auxiliados. Obrigada, Ana. Já é um começo nós nos amarmos uns aos outros aqui nesse grupo fraternal, que já é uma prova de amor estarmos aqui todas as semanas e nos faz tão bem. E eu sou tão grata a todas vocês. Querido e amado Mestre Jesus, fonte luminosa de toda a inspiração, nossos corações roubam para que possas hoje e sempre acolher o nosso ensejo de amar, de compreender este alimento, compreender este sentimento, de trabalhá-lo diariamente, como o agricultor faz com a semente pequenina, para que um dia seja árvore que acolhe na mansidão da sua sombra, que doa a dádiva do seu fruto, para que todos se possam sentir saciados. Por beberem e comerem o Evangelho de amor do nosso Mestre, do nosso Guia, e a paz de Jesus esteja em seu coração. E assim seja, graças a Deus. Muito bem. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos vocês por estarem aqui. E espero contar com vocês para a próxima semana, onde nós iremos estar no capítulo 19, intitulado A Jovem Desencarnada. Próxima semana, quinta-feira, no mesmo horário, se Deus assim o permitir. Né, Rafa? Para quem está no YouTube é segunda-feira. Segunda-feira. Bye. Bye. Beijinho, beijinho, beijinho.